Olá, pessoal. Esse é o Influência Talks, o seu podcast sobre marketing de influência e cultura digital. Hoje eu vou conversar com o João Camargo, um amigo pessoal e que foi Amo. Amo muito o amigo pessoal dela. Gente, eu tô me sentindo muito meu honrado. primeiro estagiário. Ele é CEO da B-Club e foi um visionário na parte de marketing de influência no mercado de beleza. Nossa, que depois dessa introdução, acho que eu vou chorar, Pri. De verdade. Vindo assim de você, tô surreal. E como você falou mesmo, a gente tem uma história juntos. Muito obrigado pelo convite. De verdade, a gente tá voltando a conversar mais recentemente, né, Pri? Eu sou muito feliz e também fico muito feliz pelo seu sucesso de verdade. Eu também pelo seu. João, queria saber um pouquinho de como, pelas suas palavras, Ai, amo. como que você começou no mercado digital e o que te deu esse start para criar a B-Club, uma agência de influência acho que pela primeira vez tão nichada dentro desse Segmento. mundo tão novo, né, de marketing de influência no Brasil. Olha, Pri, você conhece a história, né? A Pri tava lá desde a primeira temporada, mas acredito que o que trouxe, assim, esse insight de querer empreender, primeiro a gente tem que falar um pouco de como eu entrei no marketing, né? A realidade, ela é simples, dinheiro. Eu vim pra São Paulo e eu precisava de grana, precisava trabalhar, eu tava fazendo Não, publicidade. calma, volta. Volta. Volta porque eu te contratei no primeiro, Então, mas eu vou, primeiro mas eu semestre vou de falar, vai faculdade. entrar. Eu vim pra cá, falei, gente, preciso trabalhar. Daí você me ofereceu minha primeira oportunidade de emprego e eu entrei no marketing de influência, nem sabia o que era marketing de influência. Foi meu primeiro contato. Daí, e ainda eu lembro com muito carinho, assim, eu lembro da nossa primeira entrevista, que ela ficou marcada na minha mente. Eu fui na sua casa, primeira vez pegando ônibus também, eu acho que eu fui. Tava bem assim, interior, pegando ônibus pela primeira vez. Daí você chegou, olhou pra mim. Você tava Tava assustada. assustado. Você começou a amamentar do nada, assim. Eu fiquei assim, o quê? Sabe? Eu fiquei assim, gente, essa mulher é muito pra frente. Eu sou do interior, tô acostumado. Mas eu lembro que a gente tava numa sala de recreação. Foi Tipo, dentro da biblioteca? Eu não lembro desse foi dentro da detalhe. biblioteca. Daí você chegou, João, né? Olhou pra mim, falou, um segundinho. Começou a amamentar e falou, e aí, fala de você. E eu, tipo assim, gente, tô na biblioteca, vou fazer uma entrevista de emprego. Tinha visto um monte de vídeo no YouTube como fazer entrevista de emprego. Daí ela chegou ali para super conversa de amigos, daí foi super bacana. Daí você me levou até no banco, no mesmo dia. Você falou, ai, agora eu preciso ir no banco. Vem comigo que eu Nossa, vou a te gente fez um levar. monte de coisa. Acho que a gente vai estar no salão. É Não foi? verdade. Nossa, É Pri. saída no salão, Foi, eu a gente foi pro lembro. salão, daí foi pro Itaú pra se sacar dinheiro pra pagar alguém. Isso rolando em entrevista de emprego, eu me senti num programa, no motorhome da Priscila. Mas foi ali meu primeiro contato, porque até então, né, quando a gente trabalha com. A gente, igual eu mencionei, eu nem lembro quantos anos eu tinha, acho que 17, 18. E. 17 ainda. Você 17 não por tinha. aí. E eu só acompanhava até então. Por exemplo, amava YouTube, acompanhava Nina Secrets, todo mundo, toda a galera. Mas eu não sabia os bastidores. Daí com você, foi a minha primeira inserção ali nos bastidores de marketing de influência, onde a gente aprendeu muito, ralou Foi muito. 2019, Foi né? 2019. Eu lembro da gente andando pra lá e pra cá, você sempre com seu celular assim. Daí eu falava assim, gente, por que ela não sai desse celular? Depois eu virei, eu olho agora os meus colaboradores falam, por que ele não sai do celular? Agora eu entendo. Agora eu entendo, mas assim, foi a primeira inserção, foi ali que eu aprendi sobre marketing de influência. E eu acho que daí eu também tive Foi quase uma faculdade foi que ele quase uma fez. faculdade. Ele estava estudando na Casper Isso. publicidade e comigo ele estava estudando marketing de influência, porque na faculdade você não tem Não, essas ninguém matérias, né? ensina nada sobre isso. Eles ensinam mais a teoria, mas a prática em si foi ali com você. A gente fez um monte de coisa junto, um monte de projeto. Nossa, foi uma jornada emocionante, assim. E por que beleza? Olha, eu sou bem sincero, não gosto de ficar romantizando, mas quando eu pensei em fundar esse conceito de agência mais nichado, eu parei pra pensar e analisar meus concorrentes. Eu não queria ser igual às outras pessoas, e se eu fosse mais nichado, eu conseguiria mais reconhecimento a curto prazo. Sim, concordo. Pode falar? Mas eu queria. O porquê, beleza? Não, eu queria, tipo assim. Porque assim, vamos lá, vamos voltar.
Fala. 4 anos a gente trabalhando junto, Sim. a gente sendo influenciadores, toda aquela loucura de liga para o influenciador, porque não postou a publi que estava Hum, marcada para as 8. Nossa, Black Friday, né? Cliente, 10 horas da noite te xingando, influenciador Misericórdia. lendo a mensagem, né? Na época que o WhatsApp ainda não dava para tirar Sim, o lido, e não te respondendo. sempre. E aí eu, tipo, do nada esse clique, tá bom, agora eu vou agenciar influenciadores só de beleza. Beleza era algo que você já amava, tanto que você acompanhava a Uhum. Nina, enfim, na época que o YouTube era muito, né, maior do que o Instagram, no Sim, caso. total. Mas depois de, né, durante esses 4 anos trabalhando comigo, né, 3 anos e pouco, quase Aham. 4, o que você falou? Cara, isso eu não quero de jeito nenhum, vou por aí esse segmento aqui, ou porque eu gosto muito, ou porque, cara, tô vendo, realmente percebeu que o mercado não tinha nada nichado e que Total. era uma oportunidade. Eu acho, Pri, que foi um mix dos dois. Porque quando eu trabalhei com você, a gente, vamos ser sinceros, né? A gente sempre pega muitos influenciadores mal acostumados e com o nariz lá em cima, fazendo milhões de exigências, né? E daí, até então, eu ficava pensando, gente, será que todo influenciador é assim? E foi na época do TikTok também. Então, no TikTok começaram a surgir novas potências. E, É, e daí eu foi comecei ao a, longo. e daí eu comecei a pensar. Falei, se eu começar a cuidar de algumas pessoas antes delas de fato entrarem no mercado, eu consigo moldá-las para não passar aquele perrengue todo que a gente sempre passou. Continuo passando? Sim. Porque mesmo com educação, às vezes é igual, traz um orçamento, some 3 dias e não responde. Mas não são todos influenciadores. Tem influenciadores bons, bem profissionais. E a questão do porquê beleza foi dessa questão mais estratégica. Eu queria algo nichado para ter uma expansão mais rápida. E também a beleza é uma grande oportunidade de faturamento no Brasil. Então, eu queria que quando alguém me contratasse, eu queria que o pessoal que contratasse a B-Club e entendesse, não, aqui é a casa da beleza. Então, Sim. aqui eu posso ter certeza porque ele tem networking, ele tem contatos, ele vive, respira isso. Na época eu não vivia e respirava isso, mas eu almejava. E foi assim que eu fundei esse conceito. E não é à toa, né, que 3 anos, né, a gente se conhece, trabalhei com você 3, B-Club tem mais... Nossa, a gente já se conhece faz quase 6 anos. Mas, Meu Deus! Meu sim. Deus, como passa Foi muito rápido. início de 2019. Foi tipo Nossa! março de 2019, Agora você que, eu- tava, agora que eu, tipo, agora que eu tive noção, que a gente quase faz 6 anos. 5, quase, 5, É, quase 6. Parece mais, pra mim já é, parece, uma tipo, vida. 7, 8. Mas, e os você tá quantos anos agora? Desculpa, 23. Pode 23. ficar tranquilo. Caraca, você tinha 17 para 18, é verdade. Total. E os desafios, o que que você achou, por exemplo, que ia ser de um jeito e na hora, na prática, você falou: "Caraca, que doideira empreender do nada aos 20 anos, Nem lembro, 20, Pri. 21". Mas acho que assim, as coisas que mais me pegam, né, foi sempre. Porque, primeiro, uma coisa que a gente também já trocou insight, eu acho que empreender é um caminho solitário. Não precisa ser tanto, mas é porque as dores que a gente vive, não, as poucas pessoas entendem. Então, pensa que eu tinha um ciclo de amigos de adolescentes. Adolescentes não, jovens adultos. E daí eu quero falar sobre, por exemplo, como um colaborador, às vezes, não desempenhou um papel tão legal. Eles não vão entender, porque eles estão do lado não do empresário, do lado da pessoa que é contratada. Então eu acho que eu sofri muito nisso, porque a gente fica olhando pra cima e fala, gente, alguém me entende de verdade? Será que alguém entende as dores que eu passo ou será que eu tô louco? Sabe? Então, eu acho que foi mais essa solidão, mas daí eu acho que chega um ponto que você começa, não muda, mas você começa a lidar melhor com isso. Você começa a entender que você pode sim se aproximar das pessoas certas. E também é aquilo que eu comento. Às vezes se aproxima de alguém, a pessoa vai e te puxa seu tapete. Daí você fica assim, ei, Opa, que opa, tapete. exatamente. Acho que tapete puxado eu já tive alguns, hein. É, difícil, Pri. E assim, todos nós passamos, e daí a gente fala, pô, confiava tanto na pessoa, agora quem que eu tenho? Sabe? De novo volta a ser sozinho, né. Exato. E daí a gente volta pra aquele ciclo. Acho que pra mim o que mais pegou foi isso, mas com muita terapia sempre. Faço agora muita terapia, mais do que nunca. Tenho conseguido lidar melhor com tudo isso. E é meio doido, porque a gente fala isso no nosso nicho, mas Uhum. eu conheço hoje diversos empresários, desde clientes a amigos e clientes que viraram amigos, independente do mercado, a solidão do empresário, ela acaba sendo a mesma, né, Total. porque
não tem com quem dividir ali no dia a dia, e por mais que você tenha sócios, às vezes a É, relação já é complicada, né? total. A sociedade é tipo um casamento, é difícil. É É, difícil. às vezes que eu tentei, Não? não recomendo. Ah, eu também. Eu vou continuar a carreira solo. Só se sociedade, só se for em outra coisa, outro segmento. Mas é gostoso de se pensar em sociedade. Eu vejo muita sociedade que dá certo, que, cara, de um jeito muito tranquilo de dizer, dá até inveja, né? Não Ah, é uma inveja ruim, mas é uma inveja normal. boa, do tipo, cara, dois amigos que viraram sócios e tá tudo bem. Ah, mas isso é Ninguém super puxou o bom. cabelo de ninguém, ninguém puxou o tapete de ninguém, tá tudo Eu certo. também acredito. Eu acredito muito também em smart money, sabe? Tipo, trazer alguém pro negócio com contato, com networking, sabe? Eu acho que isso ajuda muito, né? Então, e quando a gente fala disso de empreender, né, Pri? Você falou dos meus desafios. O maior desafio, assim, que eu tive ali no começo foi esse, voltando para a questão de se sentir sozinho, mas também acho que outro desafio que também é muito geral, às vezes, é montar um time motivado, ser a motivação do time. A gente também se cobra. E a gente tem que ser a inspiração, a gente precisa levantar a bola de todo mundo, mas a gente também tem nossos dias, dias e dias, É. sabe? Enfim. E a pressão, né? Porque a gente não é. Bom, você ainda não tem, Sim, né? Uma família dentro de casa, sim, assim, tipo, filho, marido, etc. sim, Mas, tipo, o que eu vejo em mim, por exemplo, e aí, obviamente, isso tá em outros níveis na vida de cada um, né? total. A minha pressão é ser mãe, e aí eu tenho uma filha que hoje já tem 6 para 7 anos, que fala, você se importa mais com os outros do que comigo, porque eu tô no Nossa, celular trabalhando, eu tenho que total, responder cliente, eu tenho que responder influenciador, total. ou, tipo, ajudar alguém da equipe que tá tendo algum problema com alguma campanha. É, e aí tem o lado empresário, porque, cara, é uma equipe, é uma família e são vários filhos, né? Fora a Exatamente. empresa, que é o mais um filho, que demanda E mais daí ainda. mais os influenciadores que querem que às vezes que a gente seja pai, Aí, mãe, tio. influenciador que a gente agencia, Sim, que, cara, óbvio, o mercado não é um mercado profissionalizado e boa, eu tenho tentado ajudar isso ao máximo, total. mas o influenciador, quando ele vira, ele quer ser um influenciador, não é só Uhum. viralizar um vídeo, não é só ganhar Não, não dinheiro de é. marca, tem que ter essa responsabilidade, etc. E muitos, naturalmente, é, não sabem o que fazer, nem como, e jogam, né, na assessoria Sempre. um peso, uma pressão do tipo, cara, se você não fizer isso, isso e isso, eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. Nossa, muito. Me ajuda, por favor, eu preciso comer, pagar meu aluguel. É assim. E qual que você acha hoje que é óbvio? Você Aham. agencia alguém exclusivamente, ok? Sim, Você é responsável por aquele talento, sim, total. mas a gente também não é a única responsabilidade, né? O conseguir jobs não vem só da parte da assessoria de Total. correr Total. atrás. Tem a parte do que o influenciador tem que fazer o trabalho dele, tem que estar postando conteúdo, não Sempre. adianta ficar esperando só publi para postar alguma coisa, Perfeito. Perfeita colocação. mas a pressão ela nunca deixa de existir. Sim. E existe até uma pressão, e eu me disse se Uhum. você tem isso também lá, que onde se você é assessor, empresário exclusivo, né, aquele influenciador tem exclusividade com você, é uma cobrança como se você tivesse que ser o assistente, o editor, o videomaker, o estrategista de conteúdo, Sim. etc, dia e noite daquela pessoa, e onde não entende que também tem outros talentos que você tem que olhar, Total. cuidar Quer e ama muito a etc. sua própria atenção. Olha, na Biclub hoje, quando eu fiz aquisição de alguns talentos, justamente por ter tido essa experiência, porque quando trabalhei ali na Jafé, a gente sabe que o influenciador ele cria nossa ajuda para tudo. É conteúdo, como gravar, como produzir. E quando eu também tive outras amizades com outros assessores, e não é só na Jafé, em todas as agências, né? Então, quando eu faço uma reunião de aquisição de talento, e tem funcionado para mim, hoje eu tenho tentado deixar muito claro o que que é o papel da agência, o que que é o papel do influenciador.
Porque, por exemplo, hoje a minha empresa não tem um pilar dedicado para criação de conteúdo de influenciador. Hoje eu falo muito assim, B-Club é agência horizontal. O que que significa isso? Influenciador e agência lado a lado. Eu vou te apresentar para uma marca, mas a resposta final não depende de mim. Se você não tiver o número que a marca espera, se você não tiver engajamento, posicionamento que a marca espera, a marca não vai te contratar e sinto muito. E vai além disso, né? É, Tipo, às vezes a marca precisa de um influenciador, ela recebeu 20 opções. totalmente, claro. E, E alguém se destaca e ela acaba escolhendo. ou que ela já segue, que ela já Exato. gosta, Tem um já gosto pessoal também. gostaria, enfim. Claro, claro. Tem muita panelinha que a gente pode falar isso daqui a Sempre. pouco. Sempre acontece. A panelinha de contratar os mesmos influenciadores, assim. Sempre acontece. E uma coisa que, cara, a pandemia mudou muito, né? É até pejorativo, assim, por um Uhum. lado, falar no termo pandemia, mas a pandemia trouxe uma era TikTok, Total. que mudou totalmente o mercado na criação de conteúdo, no número de influenciadores, Uhum. na qualidade e conteúdos totalmente diferentes. A gente voltando um pouco, quando eu comecei em 2016, por exemplo, era só YouTube, Instagram era um álbum de fotos. Sim. Muita gente nem lembra disso, porque se a gente falar de 9 anos atrás, a gente tá, tipo, pega uma galera influenciador de 20, a pessoa Sim. tinha 11, não tinha Total. Instagram, né? Então era o quê? Era moda, look do dia, Uhum. YouTube com as youtubers, né? Sim. Os youtubers e os youtubers, vai. O Whindersson, Felipe Os maiores. Neto, a Nina Nina, Secrets, várias. uma galera. E aí a gente tem uma evoluçãozinha ali de Instagram, porque teve a era Snapchat, Sim. então o Snap bombou no Brasil. Hoje o Snapchat é bombado no mundo inteiro ainda. Sim, O total. Brasil deixou de lado porque o Instagram lançou os stories. Uhum. Então ali a gente já começou uma publi diferente de uma foto no feed com marcar a marca, né? Sim. E aí a gente começa a ter link. Depois IGTV que não deu muito certo, você lembra? Sim, lembro. Lembro de Tipo, tudo. IGTV foi vídeo até 10 minutos, naquele formato quadrado do Instagram, Sim, que era para trazer o YouTube pro Instagram. para o Instagram. Não funcionou muito bem, mas quando o TikTok surge em 2019 e em 2020, com as pessoas em casa devido à pandemia, no ócio, sem trabalhar, e etc. E aí você tem um monte de mente criativa que não está fazendo nada, e aí tem tempo para criar vídeo e falar, vou postar, meus amigos Uhum. que vão ver, e do nada a pessoa viralizou. E não foi uma pessoa, foram milhares de pessoas. Sim. E a gente deu ali um passo para uma nova era que eu acho que hoje ainda, né, a gente ainda está nessa mesma era, mas que evoluiu o mercado em 3, 4 anos, em Uhum. meses. Concordo. Então a gente tem ali o surgimento dos influenciadores de humor, os challenges de maquiagem, que se eu não me engano não vieram com o IGTV, vieram nessa época. É, começou. Foi bem. Foi ali, eu acho que foi em 2018, Foi 2019. com o IGTV, então. Eram vídeos mais curtos, acho que ainda não era nem o Reels, assim, os challenges de make, né? Que hoje pausou um tempo, daí agora tá voltando no novo formato. Eu sempre falo, às vezes uma coisa que funcionou no passado não significa que nunca mais vai funcionar. Vai ter esse momento de Não, comeback. Sempre tem. mas é igual influenciador, né? Tipo Total. aquela roda. Uma hora você tá aqui, Uma hora você desce. aí daqui a pouco desce, tem uns que voltam, outros que não, Sim. e você fica ali, né? E tem que aprender a se manter no topo, onde o ego não atrapalhe. Exato. E as polêmicas, acho que agora ficou tudo mais Intenso. intenso. De repente, intensa é a palavra. Porque, cara, você tá num lugar, se você apareceu no fundo do vídeo de alguém, Já pode acontecer alguma coisa, já, né? já pode acontecer alguma coisa. Então, se você, sei lá, tem contrato com a Samsung e você aparece usando o Apple no fundo do vídeo de uma pessoa X, pode ser que você pegue aquele contrato. Total. Então, virou muito mais esse dia a dia, o consumo de notícias muito quentes. Uhum. Então, se você não. Se uma coisa saiu hoje e você posta semana que vem, pode ser que você tenha perdido o timing. Sim. Total. Concordo super. E todo esse consumo, né, de feed,
que antes era muito dos stories, tanto que Uhum. os stories das meninas batiam 400 mil views, 1 milhão, e hoje as Muito. mesmas bate 100 mil no máximo, É, assim. porque divide a atenção, né? A pessoa assiste reels, às vezes não acompanha os stories, rotinas agitadas dos seguidores também. E pra maquiagem, assim, que é o seu nicho, você acha que isso melhorou quanto o seu mercado? A digitalização, você tá falando dessa profissionalização em tão curto tempo. Profissionalização em curto tempo e o consumo de conteúdo em vídeo rápido, que antes não era possível, né? Olha, eu acho que assim, quando a gente fala de maquiagem, a gente também tem que falar da era do YouTube que você mencionou. Então é essa transição mesmo que você disse, ela foi algo natural. Então, assim, o TikTok ele veio muito com o novo comportamento do consumidor, como você falou. Então, por exemplo, influenciadoras que eram muito grandes no YouTube. Hoje elas continuam grandes, continuam com uma audiência no YouTube. Talvez diminuiu a quantidade de views, mas continua sendo uma audiência muito qualificada, porque a galera vai lá pesquisar pra te ver porque te Sim, adora, sabe? Por exemplo, eu lembro, igual você mencionou de Nina Secrets, eu acompanhava muito a Nina. Tem vídeo da Nina que batia 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. naquela época. Naquela época, hoje bate, ok, 500, 300 mil views, mas é uma audiência muito qualificada porque a pessoa vai procurar a influenciadora. Com essa transição pro meu meio, porque a B-Club ela teve a oportunidade de pegar muito fresh names por causa do TikTok. Então, pra mim, pra B-Club, pra história da empresa, foi ótimo. Porque a galera tava procurando sobre tutoriais de beleza no TikTok, vídeos de beleza, e naquela resenha que até então acredito que era 1 minuto, ainda não era 1 minuto e meio, acho que era 1 minuto. Era 1 minuto ainda. Era 1 minuto. Até Então, 59, não chegava nem exato. aos Então 100. surgiram sim, teve o challenge ali, mas isso foi antes da B-Club. A B-Club ela pegou muito mais quando o influenciador estava fazendo muita resenha de produto. Trazia o mesmo formato do YouTube, só que de uma maneira tiktokizada. Então foi ótimo, porque trouxe vários números para várias pessoas, até a própria Carol Rezende, foi a minha primeira influenciadora agenciada. Ela é gigante, no passado ela tinha 1 milhão de seguidores, hoje já tem quase 4 milhões em todas as suas redes, mas graças também ao TikTok, aquele poder que o TikTok deu pra ela naquele momento, sabe? Então, resumindo pra você, na época de beleza foi muito bom, porque hoje em dia acredito que mais da metade dos influenciadores da B-Club usufruíram desse momento pra crescimento. Então, a gente tem Andy, Carol, Maria, ah, assim, não falando só do TikTok, mas influenciadores que aproveitaram tanto do hype do TikTok quanto do Reel, Sim. sabe? Então foi maravilhoso. Mas também a gente tem hoje, em contrapartida, por exemplo, tem uma influenciadora que eu amo, que ela chama Marina, que É ela, isso. ela é maravilhosa, ela hoje é agenciada por nós, e ela é da época do YouTube. Até hoje ela tá ativa no YouTube. E é aquilo que você estava comentando, assim, que um bom nome, uma história, com Marina são mais de 10 anos trabalhando com a internet, YouTube. Ela também teve uma sacada muito bacana, porque ela nunca deixou a peteca cair. Então, se você olhar com Marina, ela adapta muito bem o formato. Na época que teve essa tiktokização do conteúdo, embora ela não tenha números grandes no TikTok, ela foi lá pro Reels, ela mudou o conteúdo dela, continua no YouTube, mas tem um conteúdo ali vertical para as redes sociais. Então, ela soube se manter relevante, porque eu acho que o desafio do É. influenciador é se manter relevante. Eu acho que é um desafio constante, né? Total. Porque é um mar hoje de influenciadores. Eu brinco às vezes que é como pisar no formigueiro, né? Antes Uhum. a gente sabia, tipo, a dedo o nome das influenciadoras, ah, que eram influenciadoras e influenciadores que eram contratados para as marcas. Sim, Né? Naquela época que você começou a trabalhar comigo, era muito fitness, sim, lembra? muito, sempre. Muito fitness, beleza e moda. Uhum. Então, tipo, a era TikTok eu falo que é essa mudança de conteúdos de todos os tipos. Então, Sim. você tem a dança, você tem o conteúdo de humor, você tem um conteúdo muito nichado do mecânico que vai falar de mecânica e tem Claro. né, uma audiência ali mega qualificada, isso Uhum. para todos os nichos. Né? Então, eu acho que essa coisa do nichado, eu acho que você pegou muito bem e levou isso para um lado que você gosta, curte e entende, Exato. né? E assim, igual eu disse, o nichar a B-Club hoje, eu gosto de dizer assim, porque quando eu falo nichar, até tava conversando com uma influenciadora, não significa que eu não trabalho com outras marcas. Por exemplo, se você é uma influenciadora agenciada minha e chegou Samsung pra você, óbvio que a gente vai fechar esse contrato. Mas foi muito justamente pensando nisso. A B-Club hoje, a gente tá trabalhando com uma expansão pra... Hoje, quando eu falo beleza, é beleza como um todo. Skincare, cabelo, a gente tá querendo trazer ali
um squad de moda pra dentro da B Club, mas a gente quer ainda permear por esse universo de moda e beleza que se conversam super, Super. sabe? E quando eu falo disso é porque hoje em dia, é até engraçado de falar, não quero parecer que eu tô me gabando, mas antes já existia, já não vou falar que eu fui o primeiro a ter uma agência com um casting bacana de beleza, não fui o primeiro, mas eu fui o primeiro a me posicionar como agência especialista em beleza. Tanto que hoje eu vejo um monte de agência surgir que me seguem, me acompanham, eu adoro, eu acho que tem espaço pra todo mundo nesse mercado, mas que colocam na bio, tipo, especializados em beleza. E eu sei que fala assim, eu que carpinei isso aqui. Eu que carpinei isso aqui porque a gente virou referência, né? Então isso é muito bacana, muito, muito legal, assim. E eu agradeço o João do passado por esse insight, porque foi o que fez a empresa crescer em tão curto tempo. E qual a diferença do João do passado pro João de hoje? Vai, gostei desse. Pri, eu acho que muita maturidade, né? Querendo ou não, eu ainda sou jovem, né? Porra, Mas ainda 23 eu ainda anos. sou jovem, mas quando pensa, eu acho que quando eu vim muito pra aqui pra São Paulo, você me conheceu, eu acho que eu era muito deslumbrado, sabe? Por exemplo, Era. tipo, tudo é perfeito, tudo vai dar certo. E não tô falando que as coisas não vão acontecer, mas eu acho que quando você decide empreender, você tem que virar mais calejado. Você tem que estar preparado pra pedrada, você tem que estar preparado pra alguém puxar seu tapete, você tem que estar preparado pra uma discussão com um colaborador. E era uma coisa que eu não tinha esse essa resistência, eu não tinha. Então, tudo pra mim era um grande problema, tudo era um grande BO. Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, então eu levava tudo muito pro pessoal. Não tô falando que hoje, acredito que todos nós precisamos sempre evoluir todos os dias, mas nessa jornada, sabe, trabalhando com você, a gente tem acesso aos influenciadores, pessoas que pensam diferente da gente. Quantas vezes a gente não ficava, eu e você, assim, quebrando a cabeça por causa de um BO que alguém levou pra gente, a gente tinha que resolver em 2 horas, sabe? Ficando louco, pedindo aquela pizza que você sempre pedia, sabe? A gente lá na sua mesa de Trabalhando até jantar, trabalhando até meia-noite. meia-noite. Então, assim, você vai criando resistência. Então, eu acho que a maior diferença que eu vejo hoje é uma maturidade. Eu sei, de fato, que eu era um jovem, de 17 anos, imaturo, vindo pra São Paulo a primeira vez, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é azul, tudo é incrível. E não que hoje não seja, sabe? Eu sou muito grato, de verdade. Mas é porque eu acredito que quanto mais você vive, mais você consegue ter essa resistência, porque o nosso meio, qualquer meio na vida, não é como se fosse só flores, né? Igual a gente sempre comenta. Então, acho E, que essa é a principal diferença. e tem muito essa. Acho que o nosso mercado, principalmente, né? A gente não tem aquilo do atender no consultório de 9 às Sim. 6 e, tipo, acabou ali, Beijo. casa. Eu costumo, e acredito que você também, nas entrevistas e nas contratações, fala, gente, ok, horário de agência é tal, mas tem publi que tem que ser postada no final de semana, tem publi que vai ser postada, vocês não vão estar aqui, e a gente precisa saber se a pessoa postou direito, que não Sim. adianta na manhã seguinte a Tem gente um tá BO para gigantesco. resolver com a marca. Total. Qual que é essa... Bom, eu sei que eu, Priscila, nesses últimos anos principalmente, eu comecei a entender o que que eu aceitava e o que eu não aceitava e Uhum. como que eu colocava, tipo, agora é hora que eu não vou olhar meu celular, Sim, independente do BO que esteja acontecendo. Porque eu acho que se você lembra bem daquela época, eu não jantava com a Sofia, lembro. porque tinha que resolver publi de influenciador Uhum. às 8 da noite. Eu E lembro. aquilo, obviamente, um BO gigantesco na nossa sanidade mental, Sempre. né? E eu lembro que você não fazia nem terapia, você só enlouquecia. Não, eu ficava doido, Eu Pri. falava, gente, esse adolescente, Não, era. agora é minha responsabilidade, é meu segundo filho, deixa eu mandar ele pra terapia, porque ele tá louco. Mas é muito difícil, ainda mais igual eu falei, por exemplo, vendo aquele histórico meu. Imagina, você tá acostumado com uma vida, não vou falar vida pacata no interior, porque minha vida era agitada, mas tá acostumado com a vida de interior. Quem já foi pro interior, quem tá assistindo já foi pro interior, sabe que é diferente o jeito da galera do interior pra galera de São Paulo, sabe? Então, eu tava acostumado com aquilo, com aquele estilo de amizade, com aquele estilo de gente. Então, quando você começa a trabalhar com outras pessoas com personalidades tão distintas quanto a sua, é um choque, sabe? Então, lidar com o BO de influenciador, lidar com a irresponsabilidade do outro e tendo a sua responsabilidade em jogo, né? Você em jogo pela irresponsabilidade do outro, Aham. sabe? Então, é algo que mexe muito com a nossa mente. Hoje, pra mim, assim, o primeiro 1 ano e meio da B-Club foi difícil mesmo. Acho que foi um dos anos mais intensos, assim, porque a B-Club era só eu,
sabe? Eu e também a minha primeira estagiária, sabe? Então, foi difícil, só que, mais uma vez, a gente começa a se ver, às vezes, não sei se você já teve essa percepção, mas de você parecer que você tá no fundo do poço, sabe? Tipo, de tá tudo, Oh. sabe? De tá tudo bem, mas daí você não tá com tempo pra falar com a sua família, não tá com tempo pra você não tá se cuidando, você não tá. Você se vê e fala, como que eu saio daqui? Então, pra mim, foi uma questão muito de construção de time. Comecei a investir mais em qualificação de pessoas, sabe? E comecei a investir nas pessoas certas para que a minha empresa conseguisse rodar ali, independente do João, e eu conseguisse ter isso, tipo, deu 8 horas da noite, vou parar, vou ver minha série, tá tudo bem ver minha série. Porque chegou uma fase da minha vida que eu até me culpava. Eu assistia tipo, BBB, eu falei, o que eu tô vendo BBB? Devia estar trabalhando. O que eu tô vendo Netflix? Devia estar trabalhando, sabe? E hoje eu entendo que não tem nada melhor, sabe, deitar, relaxar, sair com os amigos, sabe? Os poucos que restam, né? Que a gente vai se distanciando das pessoas também. E, e qual foi a estratégia para isso? Porque assim, eu peguei um número pessoal que, ok, tá no mesmo aparelho do meu número profissional. Mas chega um horário que eu só vejo a notificação, só abro se for muito urgente do profissional. O resto, quem tem meu número pessoal vai conseguir falar comigo. Quem não tem, meu amor, é amanhã de manhã e beijinho, tchau, É, tchau. é isso. Assim, eu também tenho a mesma divisão, no mesmo celular, mas acho que pra mim o que eu quando eu que assim, comecei a desenhar a expansão da B-Club, eu percebi que o João ele precisava ficar no pilar mais estratégico do que operacional. Então, assim, eu fui tirando as minhas responsabilidades, porque a gente sempre começa, Pri, tipo, agora a gente que acompanha a veiculação, deixa muito de soltar o acompanhamento da veiculação, que foi o seu caso, né? Porque você ainda acompanhava, daí eu comecei a acompanhar as veiculações. Sim. E eu lembro que quando eu tive esse momento de, tipo, transferir essa responsabilidade pra uma outra pessoa, eu fiquei, caramba, como é difícil abdicar, né? E hoje, tipo, eu entendo porque você ficava no meu pé, porque é muito difícil de você abdicar de algo que você fez Delegar, delegar, que você cara, fez sua vida toda e confiar no outro é muito complicado. eu acho que delegar, para mim, ainda é a minha maior dificuldade. Normal, Pri. Eu trato isso na terapia, Uhum. trato isso com amigos, conversando com os amigos empresários. E uma coisa que me motivou muito, que isso não é um problema só de nós, assim, empresários menores. Sim, Eu estava numa mentoria com o Dennis Wang, que trabalhou no Nubank, e sim. ele falou, Pri, a Cris Junqueira era exatamente assim. A Cris Junqueira Maravilhosa. não sabia delegar, isso era o maior problema dela. Eu olho pra você e eu vejo a Cris Junqueira uns anos atrás. Eu falei, ai, nossa, De aquilo, tudo. tipo, me deu um. Falei, tá bom. Então não vou pirar, tá tudo Total. bem. É, mas essa. Eu não sei se você é igual, mas assim, essa Uhum. insegurança rola em mim toda vez que eu contrato alguém novo, Sempre. né? Porque não, eu concordo. Sai, não sei se vai dar conta. Será? Não, E eu se der merda? concordo. E aí, assim, é também o nosso nome. Porque, por exemplo, quando você fala de Jafé, você vai na cara da Priscila Jafé. Assim como você fala B-Club do João Camargo. Então, não é como se nós fôssemos seres que, assim, a gente não tem nosso rosto ali. Porque, embora não tenha o nosso face ali estampado, é o nosso nome que tá ali, sabe? Porque a gente é muito bem relacionado. Né? Você Sim. tem um networking absurdo. Eu também desenvolvi o meu networking no mercado de beleza e as pessoas conhecem primeiro o João para depois conhecer a B-Club. No caso, primeiro a Priscila para Jafé. Então, é o nosso nome em É. jogo. Um erro, não é o erro do colaborador tal, é o erro da Priscila, da Jafé. Então, assim, eu super entendo e eu também vejo muito isso nos meus colaboradores, porque, por exemplo, quando eu contrato pessoas novas, e daí aconteceu até recentemente, a gente estava conversando e daí uma colaboradora minha, que é a líder ali do departamento de marcas, falou: tô muito sobrecarregada. Daí eu mencionei: o que você tá fazendo? Porque o Pilar tava com outras pessoas, assim, que também trabalham naquele Pilar, que acredito que conseguiriam lidar com aquela função. Ela, tô absorvendo muita demanda, mas é que eu não tô delegando porque eu não sei se elas vão conseguir dar conta. Daí eu falei assim: olha, é normal e a gente precisa delegar, precisa soltar, nem que seja aos poucos, porque senão você vai ficar louca, sabe? Então eu não acho que não é só nós, acho que é todo mundo que tem uma responsabilidade ali, às vezes não Sim. quer largar, sabe? Então, Não, acho que delegar, assim, se me é. perguntarem hoje pra você, assim, um desafio da sua vida profissional, eu falo delegar. Ai, é.
Eu acho que ainda, embora eu tenha ter essa distinção do que é o João pessoa física e do que é o João pessoa jurídica, porque é tão misturado que às vezes eu olho pro espelho e falo, eu tenho uma vida, sabe? Daí eu falo, não, eu tenho. Mas, ou a minha vida é B-Club. Você entende? Sim. Sabe? Tipo assim, às vezes eu tenho isso, principalmente no final do ano, quando eu tô sem funcionário pra conversar, os meus amigos estão todos viajando, daí eu olho pra cima e falo assim, gente, o que eu faço agora, Cara, sabe? final de ano é uma época Nossa, eu já tive. tenebrosa, né? O mercado para. Sério, eu vou falar, ser bem sincero com você, porque eu já tive, aos últimos 2 anos, eu tive crise de ansiedade no final do ano, por isso. Tipo, de olhar meu celular, não ter notificação nenhuma, olhar pra não ter funcionário nenhum falando, não ter nenhum colaborador falando nada. Daí meus amigos também, daí eu sempre sou o último a fechar a viagem, então eu nunca tô na viagem dos amigos, sabe? E daí eu falo, gente, cadê meus amigos? Daí ninguém. Mas enfim, esse ano eu vou melhorar, vou fechar alguma coisa com antecedência. Não, é bem isso. É muito louco, porque é pauleira o ano inteiro. Sim. E principalmente final de ano ali, né? Black Friday, Natal, aí do nada parece que apaga as luzes É e isso volta mesmo. depois do dia 10 de janeiro. É isso. Eu amo final de ano, que é o ano que a gente mais ganha grana. Eu amo o final, mas é o que mais trabalha, a gente fica louco. Segundo semestre é muito bom, É, né? eu No amo. mercado. Agora, essa instabilidade também, né? Sazonal. É. Tem horas que você fala, nossa, não sei, eu falo. Não, Acabou. eu entendo. Acabou a minha vida. Eu entendo, a gente olha, porque primeiro semestre, janeiro, assim, no falar no meu mercado de beleza, assim, quando é pautado, o Brasil começa depois do carnaval, né? Então, assim, janeiro a galera tá se preparando. Agora, fevereiro começa algumas campanhas de carnaval, começa a aquecer, mas ainda não é com os macros influenciadores. Então, hoje, já nem se compara. Eu tava fazendo um report ontem com o meu financeiro, se eu olho meu faturamento no começo do ano pra agora, assim, parece dois mundos distintos. E daí é o que eu sempre comento, assim, a gente sempre se preparar, a gente que trabalha em agência, porque precisamos ter ali um caixa bom, porque o primeiro semestre não é tão bom quanto o segundo, e a gente precisa ali manter time, cuidar de expansão, enfim. E é um problema, acho que para todo mundo que inicia no mercado, né? Uhum. Porque você não entende. E até influenciador, eu falo isso muito para influenciador. Eu falo, ó, você vai ganhar muito dinheiro essa época aqui. Aqui vai dar uma pausa. Então, se quiser fazer uma viagem, sumir, inventar alguma coisa, sei lá, fazer um retiro, ó. Essa época aqui do ano, se prepara, guarda dinheiro da Black. É isso. Óbvio, né? O mercado paga em 30, 60, 90, então tem dinheiro de Black que tá caindo em janeiro, fevereiro. Exato. Eles não estão Tão tão desamparados. desamparados assim. Mas vem aquela coisa, ainda mais quem entra na agência, assim, final de ano, ou no segundo semestre. Já entra, tum. Daí Aí faz depois. tudo, aí chega janeiro, faz assim. Aí quando vai fevereiro, fala, porque eu não trabalhei em janeiro. Né? Então, se você não tem essas expectativas Isso. desenhadas muito claras, o influenciador não entende. Eu acho, olha, Pri, de verdade, assim, o que eu mais aprendi também, hoje em dia eu sempre falo, eu sou muito honesto com o influenciador, tanto que hoje na B-Club, assim como eu sei que você também faz isso, a gente não aceita qualquer pessoa, porque a gente hoje, vamos ser sinceros, a gente não quer dor de cabeça, sabe? Porque existem influenciadores que vão dar dor de cabeça pra nós. Mas o que eu menciono sempre, quando eu vou fazer uma contratação de um influenciador pra estar dentro da B-Club, eu sou muito sincero e honesto. Assim, eu sei que o meu trabalho é uma organização incrível, meu time de atendimento é muito bom, mas eu sempre falo, a publicidade não depende de mim. Ela não depende da B-Club em si, ela vai depender. Eu posso te indicar, eu posso sempre te indicar, posso te pulverizar, mas vai depender tudo de você também, porque a marca vai visualizar sobre você. Se eu mando o seu perfil para uma marca, ela não vai fechar na hora, sabe? Às vezes não é assim. Eu até comento, às vezes é, né? Mas não é sempre, não conte com isso. Exato, pode acontecer uma exceção. Por exemplo, às vezes, tipo, outro dia, uma influenciadora, eu amo tal máscara da Maybelline. Falem com eles, assim, eu sempre falo, Maybelline tá em agência, não é tão simples porque tem que falar com a agência que já faz intermediação. 2, na maioria das vezes eles só vão falar dessa máscara se for uma campanha da máscara. Agora eles estão no lançamento de uma outra coisa. Assim, muito difícil que eles parem um planejamento para incluir uma verba extra para falar da máscara só porque você quer, sabe? Eu sou muito sincero. Então eu falo isso para eles, eles falam, é verdade. Faz sentido, Faz né? sentido, exato. Então, assim, eu acho que tem que ter essa sinceridade porque é uma expectativa. Só que daí o que eu comento hoje
Porque às vezes no começo a gente não fala tanto, mas hoje eu comento que assim, não é só a sua expectativa, você influenciador, eu também tenho a minha. Se eu tô te colocando no meu casting, é porque eu tenho uma expectativa de retorno com você. E eu preciso que você traga o retorno que eu espero que você traga. Senão a conta não fecha, Exato. sabe? Então eu sou muito sincero. E aí isso é um lado que os influenciadores não olham, né? Porque, obviamente, todo mundo olha... E natural, tá? Eu não tô fazendo uma crítica, mas Não, todo mundo totalmente. olha pro próprio umbigo. O influenciador, quando ele entra numa agência, ele quer trabalhar. Só que ele não enxerga que a assessoria, ela só ganha porcentagem em cima Do seu trabalho. do seu trabalho. Então, se não fechar nada, a assessoria tá trabalhando para você também de graça. Exato. E tem E custo pra isso. equipe, óbvio, Exato. tem um custo. Tem equipe, equipe de atendimento, de equipe comercial, designer para fazer media kit, Total. gente para avaliar os números e entender o que coloca e não coloca, quais marcas, o estudo total em cima, né, daquele influenciador e até uma conversa, uma entrevista, um entendimento de que marcas que o influenciador faria, que marcas que não faria, que marca ele gostaria, entender se aquilo combina com toda a comunicação dele e etc, para ver também aonde a gente, como a agência do influenciador, vai conseguir chegar. E eu sinto que, assim, é muito unilateral a visão, né? O influenciador olha para ele mesmo, o tempo é o tempo dele. Isso, entenda o meu lado, sabe? Só que eu quero desmistificar isso. Eu super entendo a situação, porque assim, não é generalizando, mas assim, quando a gente tá falando aqui, somando os seus anos de trabalho, mas os meus anos de trabalho, são anos de trabalho com influenciadores, então não é sobre o nosso casting atual, é sobre o mercado. Sim. Porque a gente tem contato o tempo todo com o influenciador, mas é o que eu sempre falo, Pri, assim, eu quero muito, tá na minha wishlist de fazer ainda esse ano, eu quero fazer uma master call com todos os influenciadores da agência, explicar pra eles como que funciona, por exemplo, um processo pra você estar dentro de uma campanha de uma marca. Porque o que eu sei que é triste pro influenciador que tá assistindo a gente, mas no final do dia, você é veículo de mídia, sabe? Você é veículo de mídia, você precisa entender isso. Então, assim, você pode ter o conteúdo mais perfeito, tudo tão maravilhoso, mas, por exemplo, se o seu valor for desproporcional com o quanto você entrega de resultado, a marca não vai te contratar, sabe? Embora você possa ter um conteúdo maravilhoso, mas entre dois influenciadores com conteúdo maravilhoso, com o mesmo valor, só que um bate 100 mil views e o outro bate 5... Mas aí depende também da imagem, né? Eu acho que é porque, assim, o meu meio é muito polido, sabe? Porque quando fala de beleza, sabe? Porque, por exemplo, se é uma influenciadora super bem consolidada, tem um peso. Tem um peso maior. O que eu digo é, por exemplo, você tem uma menina X que é super viral, tem números maravilhosos. Isso. Mas aí, por outro lado, tem a Nina Secrets, que tem nome, mercado, Total, enfim. mas isso é o que eu falo, é exceção da exceção da exceção. É uma construção É uma também. construção. Nina tá há quantos anos? Daí, às vezes... 12 anos de Exato, mercado, acho que pelo menos. Exato, até mais. Só que daí, às vezes, o influenciador também acabou de viralizar. Não, mas as pessoas precisam entender que eu sou fulano. Você acabou de começar. Você acabou de começar. Calma, sabe? Vamos com calma. É isso, em todos os meios. No meio da beleza, no do humor, no da dança, exato. no que for. Sempre, sempre. Ai, não, mas eu sou fulano. Nossa, a marca precisa de mim. Ok, você é fulano, você tem essa percepção de você. Que bom que você tem essa percepção de você, mas será que o mercado tem? Entendeu? É educar também, né? Não Claro. só, eu acho que é um mercado e acho que, olhando para trás, assim, é a maior fraqueza do nosso mercado. Sim. Ninguém, e eu digo ninguém, nem eu, nem você, nem Nina, nem Boca Rosa, se profissionalizaram, aprenderam em algum lugar a mesma, né, Exato. regra, ensinamento, etc. Todo mundo aprendeu com experiência. Sim. Porque até uns anos atrás, e poucos anos atrás, era um mercado que, cara, você podia falar o que você quisesse, postar se era publi, se você quisesse ou não. Não tinha nem Conar pra ver isso. Mas até hoje, né, Pri? Você vai Você vai... Ó, eu tô falando isso hoje, eu não ligo pra quem estiver assistindo, mas quem tiver me dá essa resposta. Eu vejo influenciador de alto padrão,
Tipo, não vou nem citar nome, mas pessoas assim, nível Ai, já vai João super polêmico. luxo, que você vê que o conteúdo é nitidamente publicidade, mas não tá hashtag publi. Daí você conhece, daí no bastidor você sabe que essa influenciadora só sai de casa por uns 300 mil reais pra fazer um conteúdo. Mas cadê a hashtag publi no seu conteúdo? Sim, mas porque não tem como. E aí é questão de quantidade mesmo. Não tem como avaliar todos. Não, não tem, não. Isso eu concordo total, mas Mas eu só fico questionando, porque às vezes eu vejo, eu falo assim, gente, mas a exceção é só pra elite? Porque, por exemplo, eu não, porque preciso. eu acho que se alguém for lá e denunciar, o Conar manda uma notificação. Né, E se talvez as fizer, pessoas e não se- denunciem. as pessoas, eu acho que. E eu senti isso muito com a Marina na Fazenda. Aham. Nunca tinha recebido uma denúncia antes. Denunciou porque era hater de reality show. Ai, normal. E aí começa. E aí você começa a entender esse padrão. Cara, e é normal. Eu não vou perder meu tempo indo lá denunciar, você vai? Eu não. Eu não vou fazer isso, não. Então tem Ficar que. aquela caladinho. Então, tipo, Só questionando. não vai ter uma banca do Conar para avaliar Não. todos os conteúdos. Não, acho que isso nunca vai, a não ser que tenha aí uma inteligência artificial, Quem né, sabe? que seja implementada no futuro. Muito em breve, então eu acho que com certeza deve ter algo assim Mas assim, no futuro. hoje, dependendo de mão humana para isso, né, olhos, vigias. E aí o pessoal fala assim, ai, o Conar, meu Deus. Gente, eles vão mandar primeiro um e-mail assim, você pode ajustar, por favor? Depois, se você não ajustar, Sim. pode rolar alguma coisa, mas eles são super tranquilos. Eu também já recebi. gente, Já recebi, daí você vai lá, ai, oi, tudo bem? Pode editar e colocar a hashtag publi, sabe? Então, assim, é super comum. Mas o que você comentou, assim, eu acredito que essa profissionalização vai muito de, tipo, agência para agência, da experiência que o influenciador tem, porque o meio, as amizades, porque são trocas, igual você falou, não tá no manual do bom influenciador. Tanto que eu comento muito hoje que, assim, tem o que é ser influenciador e é o que é ser influenciador dentro da B-Club, que a gente brinca até, tipo, de DNA roxo. Porque eu quero educar os meus influenciadores. Por exemplo, se a marca te contratou, eu vendi pra uma publicidade pra marca e sua média de cliques no link era, sei lá, 1.000 pra uma publicidade. No dia aconteceu algum bug no Instagram e bateu 200. Eu sou sincero ao ponto de falar, sei que não é, eu sempre falo, eu sei que não é culpa da marca e não é essa culpa, é culpa de um terceiro, que é a métrica, que é o engajamento, às vezes o conteúdo não foi tão relevante. Mas assim, você tá disposto a fazer algo pra auxiliar essa marca? Porque se você não fizer, sou bem sincero, talvez essa marca não te contrate de novo, porque não vai ter batido as expectativas que eles queriam. Eu acho que é um pouco disso, né? Aham. Alinhamento de expectativas em tudo, na Sempre. contratação e etc. Sempre. Eu acho que hoje, antes eu era muito mais engessada na questão número. Uhum. E bug. Ok, bug acontece, Sim, realmente. claro. Né? Mas diferente de 2019 para hoje, a gente tem uma quantidade muito maior de conteúdo competindo ali Sim. contigo. E aí não é mais só o Instagram entregar ou não entregar, porque eu acho que volta no que você comentou antes, Uhum. comportamento humano, Sim. né? Se uma publi, ela tá muito na cara que é uma publi, Claro, não. Isso daí esquece, não vai engajar. concordo total. Por isso que eu acho que é sempre assim. É um alinhamento de todas as pontas. Mas quando eu faço uma campanha, eu vejo uma. Igual eu falo, pra mim, influenciador é veículo de mídia. Sabe? Então, assim, eu pego a Priscila Jafé, vejo as últimas 9 publis da Priscila. Então, na média de publicidade da Priscila, ela vai entregar tanto. Tem sempre uma expectativa por trás, sabe? Senão. Não, óbvio. Então, assim. Mas eu entendo, tanto que nós, como assessoria, eu acho que a gente tenta muito entrar nisso. Tipo, se recebe um roteiro do influenciador, que aí eu chego, a garrafa é maravilhosa. Isso vai performar, Pri? Claro que não. Sabe? Então a gente ensina o influenciador. É melhor você estar falando e mostrar a garrafa ali no seu dia a dia, do que você falar, nossa, que sede. Como eu gostaria de uma garrafa, tipo, sabe? Então, é o que eu sempre falo. Eu acredito que sim, o influenciador ele precisa aprender, mas nós, como agência, também temos que educar. Muito. Total. Muito, Eu muito, acho que o muito. mercado, ele tá fervendo por conteúdo não, assim, por educação, por Sempre. profissionalização. Muita coisa mudou. Não Muito. dá mais. Isso vai mudar pra sempre. E vai Sempre vai mudar mudar. todo dia, exatamente.
E uma vez, acho que até naquela época que você trabalhava comigo, alguém postou nos stories assim: e se o Instagram acabasse hoje, o que seria de você amanhã? Ah, babado. Cara, isso ficou na minha cabeça até hoje. Tem vezes que eu tenho pesadelo com Pensando isso. nisso, Falo, cara, se acabasse, já era. nossa, eu também já tive essas piras, mas hoje eu penso assim. Eu penso que nosso lado, a gente que é foda, sempre, por exemplo, se o Instagram acabar hoje, vai ter Quai, vai ter. Alguma coisa vai ter, que o público vai querer se interagir. Sabe? Daí fala, mas e se não tiver nenhuma rede social? Daí eu falo assim, daí a gente volta pra Eras das Cavernas, né? Que isso nunca vai acontecer. Mas a gente que, tipo, tem networking, tem contato, a gente sempre vai estar bem. Agora, o que eu jogo é pro influenciador. Se o Instagram acabar hoje, o quanto você fidelizou a sua audiência pra ela te acompanhar numa outra plataforma? Daí a pessoa Sim. já fica assim, ai meu Deus. E agora? Agora, daí eu falo, então é bom se preocupar em fidelização de audiência também. Não, totalmente. E é por isso que o conteúdo não pode Uhum. ser só publicitário, assim como a maioria, às vezes, ai, não tenho o que postar hoje. Como assim não tenho o que postar hoje? Meu filho, seu trabalho é É, isso, exatamente. né? Exatamente. E aí pira, porque, ai, minha publi não foi bem. Tá bom, legal. Não entregou tanto quanto você esperava. Ok, o que que você tem de vídeo aí pra gente postar? Porque é Isso. aquilo. Se eu posto um vídeo legal, ele vai puxar engajamento pro vídeo anterior. Total. Porque aí sim a gente fala de algoritmo e aí o algoritmo vai entregar de novo Isso. Isso. aqueles seus vídeos, Entrega o né? conteúdo para outras. É o que eu falo. Eu acho que isso de publi, até para deixar claro pro pessoal de casa, eu sempre comento assim: não é só erro de influenciador, porque também tem algumas marcas que às vezes quer que a gente faça uma propaganda de televisão. Da gente fala, não vai funcionar de jeito nenhum. Ontem mesmo, uma marca chegou pra gente e falou: ai, amei o conteúdo. Pode colocar logo da marca no conteúdo? Eu falei Não. assim: a gente é sincero. Falei: olha, se você quiser, eu vou colocar, mas depois eu não quero que você me fale pra mim que a performance foi ruim. Você quer? Quero. Expectativas alinhadas. Sim, total. E isso acontece até hoje. Principalmente para marcas muito tradicionais, sabe? Que às vezes ainda não captaram direito o que é ter uma entrega no digital, sabe? Então, eu comento muito isso. Às vezes a marca às vezes erra, manda roteiros, um briefing super engessado pro Nossa. influenciador. E daí você Sim. fica assim, misericórdia. Mas eu falo pro influenciador, leia e questione. Tudo bem questionar. Pode perguntar, falar, será que tem como fazer dessa maneira? É um jogo, gente. Sabe? Você precisa ler, interpretar. Não adianta você ler faltando 2 minutos pra você gravar a ação. Isso acontece muito, né, Pri? Ah, isso acontecia muito. A gente, tipo, aí a publi pra entregar amanhã. Daí a gente manda assim, fulano, já gravou? Ainda não, vou gravar hoje. Daí dá 8 horas da noite, o time da marca tá off, ninguém tá mais on. Daí a pessoa começa a tirar um monte de dúvida do briefing. Daí você fala Que assim, é pra gente, entregar amanhã de que é pra manhã. entregar amanhã de manhã? Fala assim, ó, se vira do jeito que dá. Que isso daí era pra você ter lido antes, na hora que eu te mandei. E Sabe? falando de Ai, briefing, tem falando. muito influenciador que não lê briefing, né? Sempre, sempre. A gente faz um método na Bclub que a gente manda o briefing escrito e áudio. É sério. A gente manda áudio, porque daí eu falo um ou outro, né? Hoje a gente tava fazendo, depois eu vou te contar nos Você tem bastidores. um time só pra fazer áudio? Não, é um áudio do mesmo briefing que a gente encaminha, entendeu? Mas alguém grava, alguém fica Sim, falando. grava. Não um briefing tipo audiobook, mas explicando o briefing, interpretando pro influenciador não precisar Ah, então você interpretar. tem uma equipe só pra fazer isso. Sim, exato. Eu falei, é melhor prevenir do que remediar. Vivendo e aprendendo. Inclusive, Essa aí eu não pensei nessa, não, a não. pessoa não interpreta. Se você não fala o beaba, inclusive, no off, quando eu desligasse a câmera, eu vou contar, tem uma influenciadora que você conhece, que a gente voltou a trabalhar, trabalhou com uma job com ela recentemente, que Ai, curiosa. depois eu falo, mas assim, que você tem que, tipo, não adianta nem você falar, mande roteiro pra mim. Não, você tem que já mandar o roteiro pra ela, sabe? Ai, faça tal coisa. Você tem que deixar tudo mastigado, que daí ela vai conseguir executar, sabe? Tô curiosa. Depois eu te conto. Mas assim, é isso. Se você, é o que eu falei para as minhas meninas. Minhas meninas ficam assim. Eu trabalho com o meu time, é tipo assim, 90% de geração Z. Elas ficam assim, ai, nunca vi isso. Influenciador tá recebendo e não tá fazendo. E não tá conseguindo interpretar, fazer o próprio roteiro. Eu falo assim, gente, conheço essa influenciadora desde quando eu comecei. E não vai mudar. Sabe? Então, assim, vivam, sabe? Mas eu tive essa experiência com um time mesmo, tipo, estagiário, geração Z, que não lê briefing. Ah, Você não conta. tem esse problema? Olha, Pri, eu sinceramente eu quero muito descobrir depois. Eu não sei se tem alguma coisa diferente por eu ser geração Z e as pessoas já têm mais identificação comigo, eu não sei, porque de verdade,
Eu não falo isso pra me gabar, porque quando eu falo pros outros, todo mundo fica assim, ué, como arranca o cabelo, sabe? Mas eu não tenho problema com a galera da geração Z tanto quanto as pessoas falam, porque meu time é 90% da geração Z. Mas é porque eu acho que eles têm muitas dores que eu também entendo. Então acho que também é porque o meu estilo de liderança é sei lá, uma liderança diferente da mesma geração. E não sei, eu não sei te dizer a resposta, mas eu não tenho esse, esse problema, sabe? De verdade. Cara, eu tô Juro numa por tudo. fase que eu falei, não contrato mais estagiário. É, Por causa de. Eu tive uma experiência maravilhosa com você, amo. óbvio. Você chegou cru, foi aprendendo, eu te Sim, moldei também do jeito que eu claro. Não, queria. é muito bom isso. Mas eu já tive outra, e assim, tive a Rafa também, também Amo, moldei do jeito que eu queria, tanto que tá gigante. amo. Mas as minhas duas últimas estagiárias, Péssimas. cara, péssimas. É tipo, não lê. Acho que é uma geração que não lê mais, que quer resumo. É. E assim, entreguei briefing de uma campanha, porque hoje, além da Uhum. Jafé agenciar influenciadores, né, eu tenho a Influr no Brasil, que a gente atende marcas e Amo. contrata influenciadores independentes do meu casting. Uhum. Mas eu entreguei um briefing da marca, que a marca tinha colocado até por exemplo, influenciadores, celebridades, XYZ, botou o nome dos Que ela influenciadores, queria. o link do Instagram e o contato que eles acharam na bio daquela pessoa. Já estava tudo mastigado. Instigado. Aí tinha influenciador celebridade, influenciador macro, Uhum. influenciador micro. Cada deles tinha uns 3, 5, com link, Tudo nome, mastigado. contato, seja e-mail, telefone, mastigadíssimo. Aí depois o escopo tava influenciadores e celebridades, escopo tal, aí já não tinha mais uns nomes, né? Sim. Tá bom, mas quais influenciadores eles querem? Eu falei, não, você não leu. Eu li. Não, você não leu. Não leu, não deu. Sim. Pode falar o que for, não leu. Não, Não tem nada que tire da minha cabeça que leu. Pri, isso acontece, igual eu falo, assim, eu também, eu já falei, já passei não vou falar estagiários, porque eu também não gosto de parecer que, tipo, sempre um estagiário é a pessoa péssima, sabe? Tipo assim, Não, mas, tipo, colaboradores no geral, assim, já passei por algumas experiências, mas de verdade, assim, eu acredito, hoje, eu tento estar muito presente, capacitando, tentando levantar o time, inspirar, sabe? Não é fácil, de verdade, porque eu até comentei com você, às vezes eu sinto muito essa dor, é outra dor que, tipo, por exemplo, o colaborador, ele pode ter um momento dele de estar triste, de estar bad, mas eu não posso ter meu momento de estar triste, de estar bad, porque eu sempre tenho que estar de boa, sabe? É é uma, uma pressão, é é uma pressão, psicológico. exato. Não, porque eu preciso ser compreensivo, mas quem que é compreensivo comigo? Quando eu. Não vou falar surtar, porque eu não surto. Corta. Aqueles, Não brincadeira. surta! Mentira, mas assim. Não te conhece. Mas assim, quando eu tenho um bad day e, tipo, eu tenho que ser compreensivo, mas ninguém consegue entender, às vezes, que eu tô num momento ruim também, sabe? Porque acontece. Mas enfim, isso é uma dor. Mas com o meu time, isso a gente sempre incentiva, a gente sempre conversa. é, eu tenho pessoas que estão ali liderando cada departamento, tipo, que eu confio muito, e são pessoas da geração Z que assim, brilham, Mas que se mas que se destacaram. destacaram, mas também foram moldadas por mim. De verdade. Foram moldadas, estavam comigo desde o comecinho. Então eu moldei, agora a gente tá com pessoas novas, com experiências externas, sabe, que são boas também, mas eu acredito que pro colaborador da geração Z, o que eu visualizo às vezes é que ele quer propósito, sabe? Ele quer viver algum propósito, seja o dele, ou seja de qual for. Então, ele quer fazer parte dessas sinergias e às vezes, tipo, às vezes você fala assim, será que o propósito dessa pessoa é o mesmo que o meu? Porque se não for, nem vale a pena, entendeu? Mas eu acho que, e aí, independente se é geração Claro. Z ou não, às vezes as pessoas olham pro mercado de influência, como é um mercado que não tem uma profissionalização. Sim, claro. Ok, muita gente veio de publicidade, mas conheço muita gente que era engenheiro, inclusive a Meta contrata muito engenheiro, Uhum. porque está acostumado a solucionar problemas, Sim. né? Mas não tem uma profissionalização assim de marketing de influência real, concisa. É, E, e aí, tipo, a galera entra achando, é oba-oba, é influenciador, sim. é de boa, é fácil, eu gosto, eu acompanho, eu sei fazer. Daí não E sabe aí fazer. não sabe fazer
E aí, quando se choca, aí acha muito difícil, não era isso que eu imaginava. E acho que tem essa quebra. Ou que olha e fala: caraca, é muito fácil ganhar dinheiro. Se a Uhum. dona da empresa tá ganhando, eu consigo fazer sozinho e ganhar também, né? E aí eu Uhum. vejo isso muito latente no nosso mercado, assim. Olha, eu vou sempre falar pra você que eu acho que uma coisa que você falou hoje é o que eu sempre trago nas entrevistas com meus colaboradores, alinhamento de expectativa, sabe? Eu sempre jogo a real de verdade. Ai, mas vai afastar. Prefiro que a pessoa saiba onde ela tá entrando do que, por exemplo, vou dar um exemplo real, assim, a gente trouxe uma pessoa de uma outra agência e daí eu falei assim, falei, olha, sincero com você, aqui a gente tá numa agência que a gente tá nosso ano da Biclub é de organização de processos. Esse ano a gente está organizando muitos processos da empresa. A gente está numa empresa que a gente está organizando muita coisa. Então, eu vou precisar de você ali com uma atenção redobrada nas questões que a gente traz. É uma empresa que a gente está em crescimento, então também tem muito trabalho. Às vezes, do nada, tem um pico de trabalho, a gente precisa ralar muito, assim, sabe? Então, tô sendo sincero, porque eu prefiro ser sincero com você agora do que você descobrir depois, etc. E daí, isso naturalmente espanta algumas pessoas, mas atrai outras. Então, Sim. e eu faço isso com influenciador também. Eu acho que essa sinceridade, ela auxilia muito, assim. Óbvio que vão ter suas exceções, mas auxilia porque eu não posso chegar e vendendo, por exemplo, pra pessoa um sonho que não é real, sabe? Por exemplo, aqui é assim, aqui é assado. Sabe, a minha empresa. O mundo colorido de É o Bob. mundo. Não é, sabe? Eu sou sincero, eu falo, olha, aqui é muito trabalho. E eu sou sincero, até no ponto que eu falo, eu sou líder, mas eu também tô aprendendo a liderar. Eu falo assim, eu não tenho medo de falar isso para meus colaboradores. Eu tô aprendendo também. Assim, minha primeira experiência de trabalho foi com você e depois B-Club. Então, a referência que eu tenho é você e a minha trajetória. Sim. Você vê a minha trajetória. Então, eu E falo, o que deu certo e errado ao longo do caminho, né? exato. E daí as vivências, pessoas que a gente se cruzou, pessoas que a gente conversa. Então, eu falo, também tô aprendendo, mas aqui, se você quer uma empresa que você vai ter voz, porque aqui, de verdade, eu gosto de escutar qualquer colaborador, quer dar um feedback, eu sento, eu escuto, sabe? Embora eu tenha até um departamento específico que fala com os colaboradores, às vezes eu gosto que eles deem um feedback também, porque eu gosto de escutar, sabe? Então eu falo que eu também calcei esses mesmos calçados, sabe? Então, assim, eu sei como é, sabe? Então, e até, falando, ó, na época, às vezes eu não tinha aquela inteligência emocional de chegar, Pri, sabe? Ai, tô meio mal, sabe? Eu não conseguia verbalizar as coisas, e é normal às vezes. Normal. Então, assim, eu tento puxar as pessoas porque eu acredito muito nessa liderança, assim, horizontal. Sei que parece uma loucura, sabe? Sempre vão ter vozes acima, então não sei se é tão horizontal assim. Mas eu gosto de, pelo menos, que as pessoas sintam que tem voz, sabe? E eu acho isso muito bacana. Tipo, é, a, a Bia que tá aqui, né, diva, tipo, ela entrou faz um mês. Daí eu pergunto pra ela toda hora, você gosta? Qual você escolheria? O que você faria? Sabe? Porque Sim. eu quero mentes pensantes, eu não quero nenhum robô. Não quero uma pessoa, tipo, falando o que eu quero ouvir. Eu juro, eu sempre falo, eu não pago as pessoas pra você me falar o que você acha que eu quero escutar. Sabe? Tipo, eu quero que você me fale o seu feedback e eu quero liberdade pra eu também te dar um. Pra gente Sim. ter uma conversa, sabe? Mas Uma troca, né? exato. Mas enfim, até me perdi na pergunta. Também não lembro. Mas acho que era alguma coisa tipo de contratação, funcionário, assim, mas é toda uma jornada. E voltando pra questão da geração Z, de verdade, eu acho que eu não tenho tanto esse problema por entender um pouco mais essa geração. Só que o que é difícil é quando você tem um líder que não é dessa mesma geração e você é essa geração, então são dores diferentes, entendeu? Então acho que tem que ser assim não é mesclar, mas assim, não é que a gente tem que ser super flexível, mas o colaborador tem que entender a cabeça da liderança, a liderança tem que entender a cabeça do colaborador. É uma troca, não dá pra ser, tipo, só ceder, 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 não dá. É mundo fantástico de Bob De Bob, agora. exatamente, não existe. Um mundo perfeito. Como você Exatamente. gostaria que fosse todas as empresas. E agora, pra gente finalizar, pra gente não estender muito, porque acho que a gente tinha conversa aqui pra ficar Não, eu tô 12 amando. horas Eu conversando. tô até estranhando, que eu acho que é a primeira vez que eu tenho uma conversa com você sem você ficar no celular o tempo todo, assim, E sabe? eu toquei na tela algumas vezes, que é tique já, né? Não, eu tô amando, de verdade. Mas eu queria ouvir do João hoje qual que em questão de mercado, tá? Uhum. Não o João olhando só para o B-Club como Perfeito. se... Mas qual o maior desafio hoje
E o que você gostaria que Mudasse. mudasse, assim, tipo, o quanto antes pra melhor, assim, Desafio do mercado, desafio do João Pessoa Física, desafio da B-Club. Manda ver. Se quiser falar os Ah, três. tá bom. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio da B-Club hoje, pra mim, é a estruturação de empresa, mas eu sei que eu tenho feito isso, só que, mais uma vez, é aquilo que a gente também, não é no tempo que eu quero. Eu queria, quero tudo pra ontem. Não tem como, sabe? Então, acho que a gente educar a ansiedade. Eu quero estruturação de empresa, estruturação de processos. E daí, às vezes, eu quero tanto uma aceleração, só que daí eu esqueço de onde eu vim. Por exemplo, assim, 6 meses atrás, como era a minha empresa e como era agora. Evoluiu já. Já tá muito melhor, sabe? Só que a tendência é sempre melhorar, entende? Então, eu acho que esse é E o. tudo bem também, se às vezes dá 2 passos pra trás, pra dar Exato. 3 pra E tá frente, super né? bem, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. É tentar não lidar com tanta tipo, ansiedade, assim, sabe? Então, às vezes eu chego, mas a gente tinha que resolver isso rápido. Daí chegam e falam, João, não dá pra ser rápido. A gente tem isso pra fazer, tem isso pra fazer, não dá. Por exemplo, o meu escritório novo, que é um sonho. A gente tá na saga de achar o espaço certo, tipo, vai fazer 5 meses, sabe? E eu queria, nas minhas metas do ano passado, eu já era pra eu ter mudado em, tipo, março, sabe? E agora a gente vai mudar no começo do ano que vem. E tá tudo bem. Mas a gente evoluiu em outras coisas, né? Então, Sim. até dando um outro exemplo, assim, o que eu tenho orgulho de falar, parece cringe, assim, mas eu queria o home office, por exemplo. Você queria? Não, o home office era um pedido muito dos meus colaboradores no começo da empresa. Tipo, quero Sim. home, quero home, quero home. E eu ficava, não vou dar home! Ficava assim, chega de home office! Porque eu não consigo trabalhar de home office. Só que daí, eu escutei eles, falei, tá, vou dar um dia de home office. Dei um dia de home office. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso, até pra mim, porque eu consegui ter minha vida, assim, de novo. Tipo, eu consegui. E daí eu falei, caramba, olha como é bom, né? Tô até sendo polêmica, porque teve uma polêmica esses dias de home office, sei lá o que, e eu fiquei refletindo muito sobre isso. Daí eu falei, dei um dia de home office. Daí depois eu vi que funcionou, daí eu conversei com todo mundo, falei, gente, obrigado. Assim, agora eu vou dar mais um dia, tanto que agora são 2 dias de home. E então, assim, é também lidar com isso de expectativa do colaborador sobre você, porque quando uma pessoa entra numa empresa, ela tem uma expectativa sobre você. Ela não quer ceder o tempo dela ali e só ela quer crescer, ela quer. Ceder o tempo, não, calma. Vamos É, alinhar. trabalhar, é uma troca. É uma troca, É uma vai. troca, mas mesmo assim, tipo, boa troca, assim, não é uma É questão porque de às vezes eu acho que a gente, como empresário, a gente se cobra Sim, do tipo assim, um dia frio. Frio, não dá sim, vontade de ir pro escritório, sim, claro, quer ficar na minha né? casa. Você quer ficar na sua casa. Sim, A gente pode, se a gente quiser. sim, E, total. obviamente, a gente quer dar essa liberdade também, Sim, mas né? uhum, Mas tem gente que não consegue. não consegue, não funciona. Eu tive experiências péssimas na pandemia de 2 horas da tarde estar tentando resolver uma Uhum. campanha que uma prestadora de serviço minha tava tocando, a menina tava dormindo, Não, tem. entendeu? Todo mundo tem. Tipo, então a gente, eu acho que o ponto que eu De equilíbrio. interrompi para você Fica falar tranquila, tá tudo certo. é que, ok, eles têm uma expectativa, Sim, todo mundo quer, tanto que eu deixo, do nada eu falo, galera, home amanhã. sim, eu lembro. Mas não é, a pessoa não tá só cedendo e você tem que bonificar, né? É uma Não, troca, tá tudo bem. Você tá total. pagando o Exato. salário, a pessoa tá trabalhando, e aí como que isso vai acontecer? Aí é acordo mútuo, se vai ser total home office, vai ser Não, híbrido, total. esporadicamente vai ser home Total, office ou total, não. total. Porque eu acho que a gente tem que, e aí como empresário Sim, total, claro. é tipo, não se cobrar nesse nível, de, tipo, ela tá cedendo tempo, cara, deixa eu dar um tempo pra ela ficar de casa. Sim. Mas entender, cara, tipo, se a gente entrar nessa, depois tudo A que gente você sempre é pede... permissivo. Eu não me importo ser permissiva 98% Sim. das vezes, mas a gente entra numa de que a gente deixa tudo e quando a gente pede algo que não vai do jeito que a pessoa gostaria que fosse, você, tipo, leva esse peso pra você. Concordo. Entendeu? Tipo, eu tive Uhum. mas, assim, Fica tranquila. uma Tá tudo certo. experiência esse ano, inclusive. Ia ter uma gravação de uma campanha muito legal Uhum.
com a Joelma Uh, e com o Belo. E um dos meus colaboradores queria muito ir. Só que entrou uma campanha que era de música e que ele que tocava. que tinha que entregar da noite pro dia. Tinha que entregar da noite pro dia. Ai, mas eu tô sendo penalizado? Não. Não, Aí eu, só "Ai." preciso que Aí entregue. eu falei, cara, não esperava. Realmente, se não tivesse nada, seria um prazer ter você lá. Mas dessa vez temos que fazer a escolha certa. E aí entrou nesse lugar do tipo, estou sendo penalizada e eu me cobrei muito por isso. Sim, Por mais que eu não concordasse, tenha explicado da melhor maneira possível, sim. falei, cara, de repente eu tô sendo permissiva A esse ponto. a esse ponto de tipo, quando eu tenho que cobrar algo ou dizer não para alguma coisa, eu tô sendo colocada como a bruxa má, entendeu? Não, eu super entendo. Então, assim, mas o que eu falei, o meu caso é mais do tipo, eh, os colaboradores eles pediam o home office pra mim, eu não acreditava até então no home office, sabe? Eu achava que ninguém ia render no home, etc. Porque a gente tem, sempre passa por alguma experiência que acaba deixando a gente com essa pulga atrás da orelha, sabe? Então, foi passo a passo. Eu acho que essa cobrança que eu tenho também é sobre eu poder fornecer mais para meus colaboradores. Não é que eles ficam ali panfletando home office, mas é porque a gente vê, por exemplo, eu vejo a concorrência. Eu sei que outras agências fornecem outros benefícios que são mais atrativos para que, por exemplo, 2 dias de home. É atrativo quando você vai colocar isso numa vaga no LinkedIn, e às Sim. vezes vem até profissionais mais qualificados. Tanto que é muito legal falar isso, porque tem uma diferença dos profissionais que vinham para mim antes, que eu fiz uma série de planejamento para inserir alguns benefícios na Biclub, como vale alimentação, que a gente não tinha, os 2 dias de home. E tem uma diferença do colaborador que vem pra Biclub hoje e pra Biclub amanhã. Mas eu concordo. Amanhã não, que a Biclub É ontem e a ontem. Biclub hoje. Mas eu concordo total com você, Pri. E assim, eu sei disso, que às vezes a gente cede demais, porque não é cede demais, mas às vezes a gente acaba se aproximando muito dos colaboradores pelo nosso meio, porque tem que ter muita troca, muita comunicação. E daí, por exemplo, nesse caso, a pessoa queria muito ir na campanha que você falou, mas e o seu lado? Tipo, você precisa entregar, só você vai entregar pra mim, sabe? E às vezes eu até jogo pro colaborador. Nunca aconteceu comigo, mas eu acho que eu falaria, tipo, tá, mas eu preciso entregar essa campanha. Sei que você quer ir, eu tô pedindo pra você ficar aqui, mas como que eu fico sem eu fico sem a minha campanha? O que que você me sugere? Eu jogo, às vezes, Não, pra ver se a depois pessoa não. entendeu e B.O. tal, foi super de Ai, que boa. bom. Mas é que naquele momento A foi, pessoa, tipo, na foi hora que eu uma. recebi a mensagem, eu tô sendo punida por isso, eu falei, Ai, ele ai. mandou. Ah, não sabia. Aí ele mandou. Ah, nossa, então. Aí eu, Enfim. cara, acho que eu liguei pra minha psicóloga agora. Eu falei, como é que eu lido? O que que eu faço? Ai, Pri, mas assim, é o que eu. Pronto, acho que é muita cobrança. Acho que a gente se cobra, e daí a gente também cobra de evoluir. Ah, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assado, sabe? Eu também, por exemplo, você me conhecia numa fase que eu usava cabelo colorido, sabe? Nossa, Usava roupa gente. Era o colorida. João de cabelo azul, João de cabelo rosa. Nossa, eu Eu acho que usava só não teve tudo. cabelo laranja, mas o resto. Não, exato. E Verde assim, teve. e daí eu lembro, Pri, eu lembro da cena, quando eu falei assim, quando eu comecei a marcar minhas primeiras reuniões e eu precisava parecer um pouco mais sério. Não tô falando que quem tem cabelo colorido não é sério, mas pensa, você é um jovem de tipo assim, Com a insegurança à flor da pele. insegurança, 19, 20 anos, e você tá com cabelo colorido assim, super punk, sabe? E daí eu lembro, e meu cabelo já tava assim, a raiz tava horrorosa, tava tudo feio naquela época. Daí eu lembro de eu pintando meu cabelo de preto, de eu chorando no banheiro, assim, sabe? Eu falei assim, perdi minha identidade, perdi quem eu sou, sabe? E é muito engraçado, porque isso vai entrar respondendo a sua pergunta que você falou, assim, uma dor e uma solução. Eu acho que é, tipo, sobre poder ser autêntico no meu meio. Porque quando você não tem resultado, você não tem case, às vezes você tem que se moldar pra você conseguir certas coisas. Isso é completamente comum. Já hoje, pelos resultados, pelos cases que eu tenho, pelos influenciadores que eu tenho, é, eu não preciso mais ficar me escondendo tão nas sombras, assim, do tipo, de qual é o meu jeito, de como eu penso. Porque às vezes a gente tem que se moldar numa caixinha pra gente ser aceito, né? Sim. E hoje eu já tenho resultado na rua, campanhas minhas que foram virais, influenciadores que são um sucesso. Então, hoje eu nem preciso falar tanto sobre mim, é muito mais sobre o que as pessoas falam, sabe? É, não, totalmente. Mas é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do Influência Talks. Acho que a Amo. gente podia ficar 12 horas aqui falando, ia ter muito conteúdo. Mas quem quiser saber mais, segue o João nas redes sociais.
Eu, João Camargo, né? Eu, João Camargo, @bclub da agência. E Pri, obrigado pelo convite. Como eu falei, até você falou que queria documentado, eu vou documentar, assim, mas eu sou muito grato a você, já te falei isso. Eu queria Tá? documentar. Você falou lá dentro, falou assim, é bom ter gravado essas coisas. Eu falei assim, tá bom, vou Não, gravar. porque você falou, é responsável por não sei o que lá. Eu falei, bom ter gravado essas Não, coisas. mas assim, eu sou muito grato. Eu acho que, igual eu falei, Pri, assim, eu te falei isso em áudio quando eu voltei a conversar com você, mas sou muito grato a você. E Eu vou assim, contar por que que a gente ficou um tempo sem falar. Vai, fala. só pra gente Fala finalizar. você. O João Fala. pediu pra sair da agência falando que ele ia Ai, lá vem, gente. falando que ele ia voltar para Salto, para o interior, porque ele estava tendo muita crise de ansiedade, Ai, nananã. sempre. Aí eu fui, contratei um psiquiatra top para ele, falei, nossa, estraguei a cabeça do adolescente, né? Socorro, o menino tá tendo doença mental agora. Nossa, parece que eu tô chorando, mas aqui entrou um cisco no meu olho. Mas tudo bem, vai ficar o corte parecendo que eu tô chorando. E aí, do nada, deu uma semana depois, ele tava com a agência aberta na Não, Paulista. não foi uma Foi, semana, sim. não foi. Foram 8 meses, Pri. Não foi 8 Foram meses. sim. Foram sim, Tá Pri. bom, a minha percepção Tá bom, de tudo bem, tempo é tudo bem, uma tudo bem. semana. Falei, caraca, Tá filha da tranquilo. puta. Não, mas Gastei R$1.000 na no tera- psiquiatra Nossa, aquela sessão pra eu ele não parei de decidir chorar. sair da agência e ainda mentindo pra mim. Vamos por. Ai, começou a DR, gente. A DR de João e Priscila, o que mais queriam. Mas assim, dessa questão, igual eu falei, Pri, eu não tava num momento bacana Não, mesmo. mentira, era tipo criança, É, né? igual eu falei. E Adolescentezinho. assim, eu sempre me admirei muito em você. Eu queria. Eu já tinha esse desejo de empreender, mas eu queria poder falar isso pra você, sabe? Eu queria poder falar. Eu tinha esse desejo de empreender, mas eu não saí da Jafé já com tudo montado e planejado. Mas eu queria ter tido coragem de te falar, tipo assim, Pri, eu quero muito um dia abrir algo. Mas eu me sentia, tipo assim, inferior. Eu falei assim, por que que eu vou falar isso pra ela? Ela não vai nem ligar, sabe? E eu queria Ninguém muito. vai ligar, eu ia te Não, ajudar, eu seu sei, louco. eu sei. Hoje eu sei. Tanto que hoje esse é um dos meus maiores orgulhos, assim, de todo mundo que Não, já passou pelo que construiu depois, pelo que muito aprendeu, pelo que obrigado. absorveu. E óbvio que. E aí, falando de influência, né? É Sim. legal ter tido essa influência em você, mas e a sua história também teve influência em mim, como Sim. eu, tipo, me sinto como profissional de ter ajudado Total. a tornar alguém que era só meu estagiário, que, cara, não conseguia falar em áudio. Você lembra? Sim, eu lembro. Eu ficava nervoso, ficava tremendo. Tremia inteiro Sim. a abrir uma empresa e tá tão bem sucedido, renomado no Obrigado. seu meio. Eu fico super feliz, e é o que eu falei pra você, Pri, o carinho sempre foi mútuo. Tanto que, assim, eu acho que a relação que a gente teve é muito diferente, porque você também foi minha primeira chefe, assim como eu fui seu primeiro colaborador. Então, é uma relação de carinho, sabe? Toda vez que. Eu lembro que quando eu parei de falar com você, foi como se eu tivesse, tipo, perdido uma amiga, assim, porque eu tava tão acostumado a estar na sua vida, no dia a dia. Então, assim, quando a gente foi se afastando, assim, porque tinha aquela relação, né, colaborador, mas a gente também era amigo, Sim, sabe? claro. E ainda no começo, tudo fica meio turvo, é colaborador, mas é amigo também. Então ajuda aqui, mas também ajuda ali, sabe? Sim. Então, assim, e eu sou muito grato, porque você me apresentou pessoas maravilhosas, aprendi muito com você, sei que também você aprendeu comigo, então, assim, eu sou super grato. Eu acho que hoje a gente tem o que a gente merece, cada um tem o que a gente merece. Você, um sucesso, cara, que orgulho. Eu ver seu escritório, eu falo assim, gente, eu comecei numa mesa de cozinha com ela amamentando, sempre amamentando. Com ela amamentando, pedindo um poke pra todo mundo. Tem até hoje os stories do primeiro dia de trabalho. Né? É difícil terminar. Mas até hoje, do primeiro dia de trabalho, que assim, eu lembro que assim, você pediu um hambúrguer pra gente, sabe? Um hambúrguer pra mim e pra Ingrid. Daí você pediu, eu fiquei, Nossa, gente, Ingrid. que luxo! Fala dela, dando um hambúrguer pra gente no primeiro dia. Tirei até uma bumerangue, tem um bumerangue. Falei assim, hambúrguer no primeiro dia. Tipo assim, muito engraçado. Eu falei assim, gente, eu era muito deslumbrada. Olha as coisas que acontecia, sabe? Mas assim, é o que eu falei. Tudo fez parte ali da nossa trajetória, do quanto a gente evoluiu. Sou super grato, espero que a gente se aproxime cada vez mais. Vamos marcar nossa viagem de fim de ano pra gente surtar junto. Que daí a gente surta junto, os dois. Olha pro céu, pula do barco. Eu tô mais tranquila. Tá? Eu surto ainda no final do ano. Mas... Eu já tô rumo aos meus 40 anos, né? Ah, é tô mais isso? tranquila. Ai, mas você tem cara de jovem, Pri. Eu que Que tenho cara de bom, 40 que anos. bom, mas é... Mas grato ali pra galera que assistiu. Aqui o Influência Talks, muito sucesso pra esse projeto. Segunda temporada estarei de host junto com a Priscila. Aqueles! Aí vai ser 12 horas Vai ser 12 horas de podcast. Os meninos já estão ali de cabelo em pé.
Jô, obrigada. Obrigado eu. De verdade, fundo do meu coração. Também. Te amo, nada mudou. Te amo, meu amor. Sucesso pra nós, sucesso pra quem tá assistindo. E obrigada. Isso. Que Contratem assistam a o próximo. Priscila pra palestra, gente, que agora ela vai palestrar. Ela vai contar todo o conhecimento dela de mais de 10 anos que ela começou quando tudo era mato. Então você, Marco, que tá assistindo, quer alguém, ó, contrate Priscila Jafé pra ensinar o básico pros seus alunos, Olha lá o pra todo mundo. resultado, gente. Vamos lá, prova gente, minha. olha isso aqui. Olha aqui, graças a Priscila Jafé, gente, me ajudou muito. Obrigada. Beijo. Obrigada, galera. Tchau, Siga tchau. aqui e vamos pro próximo.